Ah, mas eu vou insistir na minha pergunta, que eu senti que você diplomaticamente escapou, hein? Você é inconveniente. Não, mas falando sério, sem brincadeira agora. Justamente por esse protocolo, em que talvez o Fux soubesse e previsse que não seria interrompido, eu fiquei com a percepção de que ele aproveitou umas boas 2 horas iniciais do voto dele para dar lição de moral nos colegas. Fiz até um vídeo nas redes falando um pouco disso. Falei, olha, eu fiquei com a sensação de que ele quis mostrar com citações mil que, veja, a impessoalidade. Primeiro, ele deu uma explanação super longa sobre o papel do juiz, que você até entende isso ser feito num julgamento que está sendo acessado por tanta gente, mas que o próprio relator não fez, que o ministro Flávio Dino escolheu não fazer. E eu fiquei com a sensação de que o Fux decidiu fazer para falar assim, diferentemente do relator, eu entendo que a impessoalidade, a imparcialidade, sem paixões, aí falou de bruxas, falou de não sei o quê, e foi buscando, e foram 2 horas, né, professora, fazendo isso. Isso é comum nesses votos? Eu estou interpretando errado essa lição de moral que ele deu? Ou, como eu falei, de repente ele só queria mostrar essa erudição, ou isso soa pejorativo, ou embasar o voto dele mesmo? Veja, isso não é tão comum assim, em grandes julgamentos, pelo contexto, acho que tem esse tipo de comentário. Enfim, né, nesse contexto, eu acho que... Enfim, ele tinha lá os motivos para apresentar isso. Agora, respondendo muito claramente, eu não sei se foi uma lição de moral direta. Uhum. Eu acho que não foi uma lição de moral, mas talvez mais essa tentativa de marcar uma posição como o sujeito defensor da legalidade, do processo, da legalidade estrita. Então, eu acho que talvez, menos do que uma lição de moral, tenha sido mais essa tentativa de reforçar essa personalidade de um sujeito que está lá para defender a legalidade estrita. Por que eu não acho que foi uma lição de moral? Porque, por mais que tenha tido, de fato, essas afirmações, o ministro também afirmou várias vezes, respeito muito a condução do processo pelo ministro Alexandre, foi muito rigorosa. Então, teve essas afirmações de deferência que eu acredito que são muito diferentes do que ocorreu, por exemplo, no mensalão, né? Então, não teve questionamentos diretos da condução. Talvez um pouco, quando ele fala do cerceamento de defesa, ao falar que o julgamento foi muito rápido, isso talvez possa ter sido um recado. Mas, de modo geral, eu interpreto as longas considerações sobre independência judicial, mais como uma tentativa de reforçar que ele próprio é independente, já que podem surgir dúvidas a respeito da sua independência. Assim como o ministro Flávio Dino também fez longas considerações no voto dele sobre como o julgamento deve ser técnico, que aquele julgamento é um julgamento como qualquer outro, que aquele julgamento ele tem que seguir o que está na lei, que os juízes são imparciais. O ministro Dino falou algo muito parecido, muito mais curto também. O voto do ministro Dino durou 1 hora, o voto do ministro Fux ainda não foi finalizado. Não. Mas, de fato, essas afirmações foram feitas. Por que eu acredito que o voto do ministro Fux tenha tido esse interesse em falar independência? Talvez por conta das pressões dos Estados Unidos sobre o Brasil, da aplicação da lei Magnitsky contra vários ministros, e pela qual ele não foi contemplado, né? Ele foi um ministro deixado de fora das sanções, e talvez a menção firme de independência sirva para dizer, olha, não é que eu estou reagindo a essa sanção, mas sim que eu sou um defensor da legalidade, que eu sou um defensor, que eu tenho a minha independência, e dentro da minha independência eu vou defender e analisar de forma muito profunda os tipos penais e os fatos. Então, claro que tem algumas divergências que efetivamente mostram divergências de fundo, né? Ele acredita que o processo foi rápido demais, ele acredita que o direito de defesa não foi garantido, e claro que discordar disso é dar um recado para os outros de que o trabalho, na visão dele, deveria ter sido feito de um modo diferente. Mas, e claro, eu não sou analista política é você, mas eu percebi essas afirmações
dele sobre independência, mais como uma tentativa de se defender de que aquela é a posição dele e sempre foi, em razão das suas opções de interpretação jurídica. Perfeito. Professora. E aí, então, vamos nos ater num dos argumentos dele, que eu acho o mais importante, que acabou que a gente não teve tanto tempo ali naquele comecinho, que é esse do cerceamento da defesa, né? Porque eu acho que a gente que defende tanto o Estado democrático de direito tem todo o interesse do mundo que esses réus tenham pleno acesso à defesa, pleno direito da defesa e condições técnicas, inclusive, de fazer, né? Não só de contratar os melhores advogados, mas que esses advogados tenham essas condições, né? E o principal argumento do cerceamento da defesa circula ali em torno do document dumping, do volume de informação e do timing do acesso à íntegra dessas informações, né? Então, se eu não estiver enganada na minha recapitulação, o ministro Alexandre de Moraes diz que o acesso à íntegra do que foi usado na denúncia está desde o começo, mas a íntegra do que foi coletado ao longo do inquérito foi depois. E justamente as defesas dizem que, bom, a gente precisava ter acesso a tudo desde o começo. Então, quando a gente finalmente teve acesso, era tanta coisa e estava tão mal catalogado que a gente não teve tempo hábil de lidar com isso. Eu quero ouvir o que você tem avaliado sobre esses dois argumentos e em que medida essas defesas tiveram as chances reais e concretas que a gente espera num Estado democrático de direito. Claro. Bom, como você disse, a garantia do contraditório e ampla defesa são direitos muito importantes, talvez alguns dos mais importantes do Estado democrático de direito. E como uma profissional do direito, é algo muito sensível a mim, é algo muito sensível a qualquer um que trabalha diretamente com direito. Para que advogados consigam exercer sua função, eles têm que ter direito a ter acesso às provas, com o tempo necessário, tem que ter direito a falar, reagir. Então, é um argumento bastante contundente. E, de fato, são muitas provas, né? O argumento do ministro Luiz Fux, ele estabelece que houve, né, uma quantidade muito grande de documentos disponibilizada, nem todos eles que de fato eram provas que contribuíam, então a defesa teve que ir lá navegar pelos documentos para identificar quais eram as provas críveis, quais eram as provas que estavam lá só para confundir e que tudo isso teria contribuído para dificultar o trabalho da defesa. É um argumento bastante contundente. E nas sustentações orais elas trouxeram a quantidade de dias de antecedência com a qual elas tiveram acesso aos documentos. Então, tem provas concretas de que, em algumas circunstâncias, foi difícil para que as defesas fizessem os seus trabalhos. Uhum. E isso não é o ideal. O ideal é que o direito de defesa ele seja o máximo expandido que for possível. Porque assim a gente consegue, como você disse, assegurar o Estado democrático de direito. Porém, acho que tem um ponto importante que esses indivíduos do Núcleo 1, eles estão sendo defendidos por alguns dos maiores advogados do Brasil. Tem uma equipe gigante, que tem uma estrutura muito diferente da estrutura do advogado médio do Brasil. E esses escritórios, por mais que tenham tido prejuízos, na minha visão, eles conseguiram navegar por aquelas provas, conseguiram desenvolver as suas defesas, tanto que na semana passada nós vimos algumas defesas muito sólidas, com documentos que navegavam, que tinham argumentos muito bem estruturados, de uma forma realmente muito estruturada. Então, na minha visão, as defesas elas conseguiram exercer o seu trabalho. Não houve a circunstância na qual alguém não conseguiu defender o seu cliente adequadamente em razão do pouco tempo para analisar os documentos. Tá. Agora, tem uma questão do tempo, né, do julgamento, de ele ter sido ou não acelerado.
E aí eu acho que isso também conversa com a questão das provas, porque você me avisa se voltar, tá, Lu, o julgamento, que agora eu me distraí. Eu tenho uma questão da audiência aqui também, mas pode continuar, depois eu volto. Tá bom, só para eu não perder o fio da meada aqui sobre o cerceamento da defesa e sobre o tempo do julgamento, porque ficou um pouco confuso para mim esse argumento foi um contra-argumento do ministro Alexandre de Moraes do seguinte: olha, mas eu dei acesso às provas que foram usadas na denúncia, ou que foram usadas pela PGR e tal. O que é o normal de um processo criminal? E aí, normal de um processo criminal com esse volume de provas coletadas? Porque, claro, né, que você tem o batom na cueca, desconfio eu que o batom na cueca baste, mas então, assim, eles coletaram 1.200 equipamentos eletrônicos. O próprio Fux falou isso hoje, isso na fase da investigação. O que seria o usual? Dar o acesso integral a tudo desde o começo? Ou, de fato, falar, olha, gente, a gente está com tanto material, tem um monte de conversa privada aqui, do réu com a mulher. Eu não vou fornecer acesso a tudo, mas eu garanto que tudo que eu for usar, eu dou acesso. Isso é usual ou isso é fora do comum? Usual é, de fato, dar acesso aos documentos que embasaram a denúncia e que, de fato, tem alguma conexão com as acusações que estão sendo feitas. Agora, o argumento da existência de muitos documentos, o document dump, ele vem do fato de que a denúncia, por si só, ela anexou vários documentos sem dar tanta clareza de onde eles saíram. Não, de quais deles, de fato, provam os crimes que estão sendo alegados. Ok. E daí a dificuldade de navegar por todos esses documentos. Então, normalmente, claro que esse é um processo com muitos réus, esse é um processo grande, esse é um processo no qual se tem a acusação da atuação dessa organização criminosa com divisões de tarefas, com atuações em momentos diferentes. Então, claro que a quantidade de documentos, por si só, ela vai ser maior do que a quantidade de documentos que teria em outros processos. Sei lá, o filme do dinheiro na cueca, sei lá. Claro que é diferente em razão da natureza dos crimes, do que está sendo alegado. Mas, para além dessa dificuldade natural, acho que o argumento do document dump, ele alega que a própria denúncia não especificou adequadamente quais documentos eram os relevantes e quais não eram. Não teve essa separação do joio e do trigo. Tá. E aí as defesas tiveram que navegar por todos esses 70 terabytes para encontrar o que era relevante e o que não era. E aí também eles dizem que, beleza, vocês escolheram X documentos para apresentar a denúncia, mas eu não tive acesso aos documentos que podem provar a minha inocência, né? Então, eu acho esse argumento super convincente, assim, de, poxa, realmente, se eu fosse ré em algum processo, eu ia querer olhar tudo, porque vai que tem ali um lugar que a denúncia, né, que o Ministério Público não olhou e está bem ali o que pode me inocentar. Claro. Né? Então, é um argumento bastante convincente também, né, professora? Sim, que faz parte do direito de defesa. Se houve uma investigação, é necessário ter acesso ao material da investigação para identificar se algo foi descontextualizado, se algo foi narrado de forma inadequada, né? Na defesa do Augusto Heleno, a advocacia fez isso, né? Pegou as provas, falou, olha, essa aqui é a descrição da prova, essa aqui é a prova. Então, para a defesa conseguir fazer isso, ela tem que ter acesso a tudo. Fez e mostrou, inclusive, que algumas das provas que estavam sendo mostradas como sequenciais no tempo tinham uma distância cronológica, na verdade não era nem cronológica, era de 100 páginas entre uma e outra. O que, enfim, como não era um diário, né, mas sim uma caderneta, não quer dizer que ele não tenha feito a anotação no mesmo dia, mas ele tentou usar essa lógica de, olha, tanto não são sequenciais que tem um espaço de 100 páginas entre elas e tudo mais. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade.
Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.